E vamos acompanhar aqui agora a entrevista de Felipe Luiz, que comentou sobre a partida. No finalzinho do jogo, houve cenas lamentáveis no futebol brasileiro, ali pancadarias, houve até um sangramento devido àqueles empurrões, socos. Felipe Luiz respondeu de uma maneira bem tranquila sobre o que de fato aconteceu, até porque no exato momento da briga a gente percebe pelas imagens que Felipe Luiz estava envolvido não naquela briga, mas talvez tentando apaziguar, tentando trazer a tranquilidade tanto para os jogadores do time do Botafogo, como também para os jogadores do Flamengo, que querendo ou não, estavam ali envolvidos naquela confusão que houve muito soco, muitos empurrões e xingamento. Felipe Luiz, com toda a sua tranquilidade, respondeu e comentou sobre o caso. Mas antes de trazer aqui a notícia para vocês, a entrevista exclusiva do Felipe Luiz, que comentou sobre o jogo do Flamengo e a grande vitória em cima do Botafogo também, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e veja as palavras de Felipe Luiz sobre o jogo do Flamengo hoje, que venceu o time do Botafogo com muitas polêmicas. Veja só. Um problema gravíssimo. Você comentar sobre o Varela, né, como foi a conversa com ele, acabou sendo essencial hoje jogando como lateral esquerdo. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função. Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo, nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele, e numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé, principalmente. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né, e desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto, e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico para poucos é muito. Cara que ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente e muito importante para a gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo está num grande momento. Desde que eu conheço ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso. Mas para mim é muito além do que com a bola no pé. São os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e está nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador de seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então, eu estou muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo do jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque o cara que passa, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil,
sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, onde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí... estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Teles, não, simplesmente eu estava tentando acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Bom, e mais uma vez o clássico que envolve o Flamengo e Botafogo termina em confusão. Filipe Luís citou o caso e a pancadaria foi muito grande. Então, o Flamengo venceu o time do Botafogo por 1-0. Filipe Luís, na entrevista, falou o que de fato aconteceu. Ele apareceu ali no meio da confusão que houve até sangramento. O clássico entre o Flamengo e o Botafogo, ele se encerrou, querendo ou não, com uma briga muito generalizada. Tão logo o árbitro, ele apitou logo o fim do jogo, que terminou com a vitória do Flamengo por 1-0, e os jogadores se enfrentaram no centro do campo com trocas de soco e expulsões. Tanto o Barbosa do Botafogo e o Gerson receberam cartão vermelho. Eu fiquei um pouco sem entender o porquê o Gerson ele recebeu o cartão vermelho. Eu não sei se foi pelo fato de ele estar envolvido ali, se foi um erro da parte da arbitragem, porque eu acredito que o cartão vermelho não deveria ser para ele, e sim para outro jogador que de fato meteu-lhe o soco para cima do jogador do Botafogo. Lembrando que esse jogador, Alexander Barbosa, ele deixou o gramado com um sangramento na boca. A confusão ela começou quando o zagueiro ele foi conversar com Bruno Henrique e partiu para cima do jogador. Gerson ele foi se meter para tentar defender o companheiro. Gerson e Barbosa receberam um cartão, foi nesse exato momento. Então, querendo ou não, houve uma atuação, querendo ou não, pessoal, criminosa dentro do campo, né? O tumulto ele foi encampado pelos demais jogadores, ou seja, várias pessoas estavam envolvidas naquele exato momento, e o zagueiro ele aproveitou a oportunidade para partir para cima e começou a deferir socos no rosto do Bruno Henrique, mas não acertou nenhum. Então a pancadaria foi extremamente grande. Na sequência, o zagueiro Cleiton, reserva do Flamengo, ele acabou atingindo o rosto do argentino. Pelas imagens a gente percebe de maneira bem nítida, cara, um cruzado de esquerda que pegou praticamente no queixo. Poderia ter até apagado, ou seja, um nocaute para cima do jogador do Botafogo, que saiu com sangramentos ali no seu rosto. Então, comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. O que de fato vocês acham desse tipo de confusão? Se faz parte do gramado ali dentro de campo. Eu sei que o clima ele fica bem estressante, principalmente quando se envolve um clássico como esse do Flamengo e Botafogo, que querendo ou não existe uma rivalidade muito grande por parte dos dois clubes. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu, pessoal, Deus abençoe a todos e até a próxima.